Você sabe por que o advogado zerou na redação do Enem? Porque ele não aceitou a proposta. É por isso? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de comédia romântica? Você sabia que existem casos de relacionamentos meio falciane criados com o propósito de se obter o visto de permanência como imigrante nos Estados Unidos? Vamos juntar tudo isso para entender essa questão da imigração para a maior economia do mundo com o filme de hoje. Você já viu o título? Você conhece? Se não, vem conhecer comigo. A Proposta, The Proposal, filme de 2009 dirigido por Anne Fletcher, protagonizado por Sandra Bullock e Ryan Reynolds. O filme conta a história de Margaret, a editora-chefe de uma grande empresa editorial de Nova York, órfã de pai e mãe desde 16 anos, que se consolidou na carreira profissional na mesma proporção que coleciona inimizades, rancor e mau agouro por parte de vários que trabalham com ela. Ela é dura, firme nas decisões e competente, mas também egoísta, mal educada com seus funcionários. Um destaque para Andrew, que há 3 anos é o seu secretário e sofre com os diálogos e tratamento duro de sua chefe. O quadro profissional da empresa dá uma grande virada quando os chefes da corporação chamam Margaret para avisar sobre uma notificação que a empresa recebeu por parte do controle de imigração nos Estados Unidos. Ela é canadense e, pela sua rotina atribulada, misturada com um pouco de esculacho também, ela não atendeu aos pedidos formais de sua renovação burocrática de visto. E como tal processo está se alongando já por um tempo, ela está formalmente posta na lista de deportação do país como imigrante ilegal. Os seus chefes a chamaram para avisar de sua demissão, já que ela ficará fora do país e não poderá fazer trabalho em home office. A empresa não quer nenhum tipo de vínculo empregatício que envolva pendências governamentais. Em uma saída rápida e desesperada, Angel aparece nesta reunião para lhe alertar sobre uma ligação insistente que estava aguardando. E ela o pega delicadamente ao seu lado para revelar ao seu chefe que eles estão namorando escondidos. Mas não seria ético tornar público um relacionamento dentro da empresa para não interferir no trabalho? E eles estão planejando se casar. Portanto, ela em breve se tornará cidadã estadunidense. Seus chefes ficam aliviados com a notícia e ela é orientada agora a seguir com os trâmites junto ao serviço de imigração. Porém, essa história é falsa, já que eles nunca tiveram absolutamente nada juntos. E Andrew, do fundo do seu coração, torce para que ela morra atropelada, seguindo as suas próprias palavras. A sós agora, Margaret lhe conta a situação e diz que montou um plano na qual eles se casam, passam um período mínimo que será exigido de 2 anos e depois se divorciam, prometendo em troca deste favor uma promoção e a publicação de um livro que Andrew já lhe apresentou, porém ela nunca leu. Na imigração, o funcionário deixa claro que, se for constatada fraude, Andrew será preso por 5 anos pela tentativa de enganar o governo e marca para a segunda-feira uma entrevista de afinidade para verificar a veracidade da relação dos dois. Mas neste fim de semana, Andrew irá para o Alasca, para o aniversário de 90 anos de sua avó. E Margaret vai junto para que construam não afinidade, mas que combinem diálogos. E ela conhece seu secretário, então, para que eles possam enganar o entrevistador. O pano de fundo desta história envolve o interesse real de muitas pessoas, pois quando falamos de Estados Unidos, vemos ali o país que mais possui população imigrante no mundo, com mais de 28 milhões de pessoas que vivem no país, mas nasceram em outro. A intensificação deste movimento de imigração para os Estados Unidos cresceu muito ao longo do século XXI, por conta das tecnologias ligadas à globalização,
já que os meios de comunicação, como as redes sociais e a internet, permitem que nós consigamos ler, ter mais acesso a informações sobre o processo imigratório, e os meios de transporte conseguem encurtar as distâncias, tornando pontos até então muito afastados agora mais acessíveis, destacando, lógico, que o preço é um grande empecilho para a maior parte da população. Mais detalhes sobre isso e mais aspectos do processo de globalização você pode conferir no vídeo aqui no canal sobre o filme Por uma Outra Globalização. Estamos falando do país que representa o maior PIB do mundo e tornou-se desde a Segunda Guerra Mundial a grande referência cultural, política, militar e de oportunidades no mundo, tornando-se desejo de várias pessoas de tentarem uma nova vida, fugindo de condições que se demonstram menos favoráveis nos seus países de origem. No caso de Margaret, ela vem do Canadá, um país onde as condições econômicas ainda são boas. Mas a maior parte das pessoas que são imigrantes nos Estados Unidos vem de países cujo perfil econômico não é tão favorável. Margaret está em busca do documento popularmente chamado de Green Card, documento de residência para estrangeiros em solo estadunidense, onde o controle para ingresso e aceitação não são nada simples, sendo muito rigoroso o processo para se obtê-lo. Como é mostrado no filme, é necessário ter algum vínculo familiar com o cidadão nativo. No caso dela, buscando a relação com estabilidade por 2 anos para configurar o casamento. Este prazo, inclusive, é imposto pelo governo para tentar reduzir a proporção de pessoas que se casam apenas com a finalidade de obter o Green Card, exatamente como é retratado aqui no filme. A maior parte dos imigrantes que vivem nos Estados Unidos vem do México, explicado pela proximidade, já que trata-se de um país fronteiriço, mas também pelo histórico ligado territorialmente entre os dois países, já que as porções sudoeste e oeste dos Estados Unidos foram obtidas em guerra contra o México no século XIX. A região fronteiriça entre os dois, inclusive, é tema de muita discussão a respeito da necessidade ou exagero no controle de monitoramento para procurar conter narcotráfico e imigração ilegal. Uma outra dica para você: tem 2 vídeos aqui no canal que você pode conferir depois sobre esses temas, assistindo Elvis e Sicário, Terra de Ninguém. A imigração ilegal é um tema muito delicado tratado na realidade dos Estados Unidos, onde há por vezes debates sobre políticas do governo estadunidense para conter a expansão destes fluxos, cuja principal via de entrada é esta fronteira sul com o México. Há críticas sobre questões que envolvam xenofobia contra povos de origem latina, e vemos que, independente do governo que está à frente do país, esta discussão não cessa, apenas mudando algumas ações. Um grave problema presente é a ação dos chamados coiotes, nome dado às pessoas que vivem da ilicitação de passar imigrantes ilegalmente para dentro dos Estados Unidos, cobrando delas por este serviço, que é feito em condições subhumanas, às vezes escondidos em caminhões de carga e até em meio ao deserto que fica na região fronteiriça entre os dois países. Aproveitando-se da baixa concentração de pessoas por conta dessas condições subhumanas que a geografia local apresenta. Este, inclusive, eu sei que já foi tema de novela aqui no Brasil, caso você tenha visto. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Estes imigrantes ilegais, quando são identificados e localizados pelos órgãos de fiscalização, são deportados para o seu país de origem, inclusive com um recente episódio envolvendo brasileiros, com um curioso destaque para a região da cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais, onde o boca a boca das pessoas fez com que muitas delas de lá começassem a seguir o caminho dos coiotes, vendendo seus bens aqui no Brasil para tentar a vida nos Estados Unidos, sendo que uma parte deles estava neste grupo deportado. E aí, você conhecia esse filme já? Gostou? Dá o seu joinha, deixa o seu comentário, compartilha com os amigos. Já se inscreveu no canal? A gente se vê no próximo vídeo. Te espero lá, hein? Até mais, tchau, tchau!